fazer mais aí, vamos subir até o... Isso, pessoal, podemos começar? Estamos online, Maria? Já estamos online. Então, agora as pessoas de casa já estão escritórios. Legal. Então, oficialmente, né, vamos saudar todo mundo que está aqui presente, que está online também nessa nossa reunião. A gente tem um motivo muito especial de estar hoje aqui com todos vocês, né, a partir da presença, né, da Receita Federal do Brasil em Florianópolis, né, a gente tem o delegado aqui presente, o senhor Sérgio Savares, a Cristine, responsável para a cidadania fiscal da Receita Federal do Brasil aqui em Florianópolis. Para a gente é uma grande honra e um prazer de estar com vocês, né. Essa reunião de hoje é resultante do evento que promovemos no dia 14 de junho no auditório do Ministério Público, aqui em Florianópolis, que nós chamamos de uma mesa temática, para discutir algumas propostas e soluções inovadoras para ampliar o impacto social decorrente das doações de imposto de renda. A gente sabe que, né, elas são tão importantes para os projetos sociais, para o terceiro setor, e ainda existem vários aspectos que precisam ser melhorados, né, para poder utilizar mais esse nosso potencial de doação, fazer com que mais pessoas e empresas possam destinar uma parte do seu imposto de renda para ajudar os projetos sociais para o Brasil todo. E hoje, aqui nessa reunião, a gente também tem presenças muito importantes, que são parceiros do Instituto Amigo do Leão, né, que vieram prestigiar e participar dessa reunião. Vou começar aqui, o Tadeu, da RTA Consultoria, ele é membro do Instituto Amigo do Leão, faz parte da diretoria, contador. A gente está com a Larisa, que hoje é coordenadora da BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, aqui em Santa Catarina, junto com a Larissa, que também está presente aqui. A Larisa também é consultora na área, trabalha com projetos na área do terceiro setor. A Luciane Pedro, da Índia, diretora lá de responsabilidade social das maiores empresas aqui de Santa Catarina e do Brasil, né, que fazem investimento social privado, que tem uma atuação espetacular, inclusive no próprio seminário a gente vai ter um espaço especial lá para contar um pouquinho mais como a Indy faz dentro da estrutura corporativa para difundir essas ideias, né. A Sheila, do Grupo Porto Belo também, que compõe esse grupo de grandes investidores aqui do estado, também apoiadora do Instituto Amigo do Leão. Temos o Gilson, do Movimento ODS Santa Catarina, que coordena aí um grupo de signatários, já estamos, né, Lu, também desde o início do Movimento ODS, a Sheila também, até quando eram ODMs, né? Eu entrei no ODS. Então, não era movimento nacional, era Nós Podemos. Nós Podemos. Hoje a gente já está contabilizando mais de 1.800 signatários, isso é muito relevante, né, para a realidade da causa, que está ligada à sustentabilidade, aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, é muito relevante a presença do Gilson aqui conosco, representando todas essas instituições, né. Wilson, nosso colega também do Instituto Amigo do Leão, faz parte da diretoria, também coordena em Balneário Camboriú o Amor para Down, que é uma associação que trabalha com pessoas com deficiência, e também é conselheiro lá do Conselho Municipal de Balneário Camboriú, Conselho da Criança e do Adolescente, também traz essa experiência. A gente tem a Thaís, do Porto Itapoá, vieram de Itapoá hoje aqui participar conosco, né? A Sheila veio de Tijucas, então veja a importância aí da presença delas. Também na região deles despontam com investimento social privado, engajando várias instituições também para trabalhar com os projetos. Que essas empresas, Sérgio, elas não basta para elas fazer sozinhas, né? Elas precisam chamar mais empresas, mais instituições, desenvolver os seus conselhos, as suas organizações, porque existe um olhar comunitário para isso, né? Então, não é apenas uma empresa patrocinando um projeto. São empresas, organizações sociais que representam a comunidade, preocupadas com a realidade daquele local, daquela comunidade. E aqui a gente tem ótimos representantes nesse sentido, né? E, claro, a FECAM que nos recebe hoje aqui, né, para sediar a nossa reunião, além de outros parceiros nossos do Instituto que estão online participando conosco, né? Então, essa nossa causa, todo o movimento aqui, ele também traz outros apoiadores que não estão presentes aqui, mas estão conosco, tá?
Vou aproveitar esse primeiro momento apenas para citá-los, então, já que a gente está falando dos parceiros. Temos o Instituto de Filantropia, né? A plataforma Prosas, a Fiesc, que é a Federação das Indústrias de Santa Catarina, a FACISC, que é a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, também representando todas as associações aí do estado com a capilaridade. Gilson coordenou por tanto tempo a FACISC, né, conhece bastante esse trabalho. O CRC de Santa Catarina, o Conselho Regional de Contabilidade, a FECONTESC, que é a Federação dos Contabilistas de Santa Catarina, o SESCOM Blumenau e o CETIC, que é o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente aqui em Santa Catarina. Então, todas essas instituições são hoje representadas nessa mesa aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Então, Sérgio, iniciando a nossa... Você quer falar? Não, depois. Iniciando e contextualizando essa nossa conversa aqui, né? No evento que realizamos ali no auditório do Ministério Público, tivemos duas palestras muito boas, da Cristine e da Andrea, falando sobre a destinação de imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica, trouxeram um panorama para a gente com números de Santa Catarina, números do Brasil também, e passaram para o público que estava ali presente a realidade do trabalho de cidadania fiscal da Receita Federal, né? O que é muito importante para a gente, enquanto sociedade, também conhecer, né, qual que é esse escopo de atuação também da Receita Federal, e aonde que a Receita Federal pode contribuir para a nossa causa, que é uma causa social, né? E nós também fizemos um debate ali com uma convidada do Ministério Público, a Mariana Cadlex, que também falou um pouquinho do trabalho da ENGE e da empresa onde ela trabalha, e debatemos esses temas. E hoje a gente está aqui para entregar oficialmente a vocês um documento que é resultante desse evento, porque no evento nós apresentamos algumas ideias e propostas que a gente entende que podem gerar melhorias para a gente ampliar o impacto social, porque ficou muito claro que, frente ao potencial que nós temos do uso de imposto de renda, a gente consegue alcançar pouco disso. A gente está falando em questão de 3% a 4% de um potencial, né? E esses números muito nos incomodam, porque a gente sabe o quanto esse recurso faz falta lá na ponta, que são os projetos sociais. Então, a gente, enquanto profissionais que atuamos nessa área, a gente sempre se pergunta o que a gente pode fazer para melhorar. Quais as alternativas, né? Quais os caminhos que a gente pode seguir para que esses números sejam melhores, para que a gente alcance algo mais próximo do potencial que temos, para que mais pessoas e mais empresas se sintam motivadas a doar. E nesse sentido da doação de pessoa física, especialmente, a gente precisa de mecanismos mais simples e mais fáceis para que as pessoas possam, né, fazer a destinação do imposto de renda. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem um dado de 2021, que é o último dado da Receita Federal do Brasil, de destinações só de pessoa jurídica, de 3,71 bilhões de reais, de todas as leis de incentivo. No Brasil todo. Não, no Brasil todo. Né? E só doações de empresas, de PJ, né? E a gente teve um número já divulgado pela Receita Federal referente ao Imposto de Renda 2024, do potencial de Santa Catarina de pessoa física, de 14,4 bilhões de reais. Então, comparando esse número nacional efetivado só de empresas com o potencial de doação de pessoa física só Santa Catarina, já fica evidente, né, que a gente, de fato, precisa criar mecanismos que facilitem que mais pessoas físicas possam destinar o imposto de renda, e que as organizações que precisam desse recurso tenham esses mecanismos mais fáceis com as pessoas físicas, né? Então, ali no evento, a gente apresentou 4 pontos que estão descritos nesse documento. Então, hoje a gente está entregando esse documento para vocês. Sabemos que desses 4 pontos que são colocados aqui, Sérgio, a maioria deles não está dentro do escopo da Receita Federal de Florianópolis, né? Ou ainda até mesmo de Santa Catarina. Mas
que a gente gostaria, antes de passar para vocês esses pontos, né? Que aquilo que fosse dentro da regional de vocês, da gestão da competência local, que a gente pudesse, de repente, pactuar aqui localmente, que a gente vai ter essa colaboração, esse trabalho em conjunto, né? E que aquilo que eventualmente não seja, que talvez vocês pudessem endereçar para as instâncias, né, estaduais ou até mesmo da Receita Federal do Brasil. Porque é uma temática que vem da sociedade civil organizada, que é de interesse comum, né, que é de interesse público, e a gente gostaria muito que vocês pudessem também ajudar com isso. Tá? Então, eu vou passar aqui o primeiro ponto, são 4. Depois o Wilson vai falar sobre um deles, o Tadeu também. E a gente faz essa entrega oficial no nome de todos esses parceiros, tá? Agradecendo mais uma vez pela colaboração de vocês aí, que foi muito, muito legal terem aceitado o nosso convite de participar dessa temática conosco, tá? Então, o primeiro ponto que a gente colocou no evento e que a gente sugere é o uso de indicadores para mensuração do impacto social. Porque esses mecanismos de incentivos fiscais, eles têm origem de políticas públicas. E como é que a gente vai medir essas políticas públicas, se elas estão alcançando seus objetivos, se esses recursos estão chegando em quem tem que chegar, né? Então, é importante para a gente que a gente use dados e informações também para fazer avaliações da própria política pública. Daqui a pouco, né, no país, a gente pode ter algum momento onde vai ser necessário fazer algum corte, alguma alteração, e como é que a gente se apropria desses dados para dizer se as políticas públicas são importantes, elas geram impacto, resultado, e a gente precisa delas. Então, a gente não tem uma série histórica desses dados, né, e principalmente dos dados que são necessários para fazer esse tipo de análise e avaliação, e a gente gostaria de poder se apropriar mais dessas informações. Então, fizemos aqui um levantamento bem pontual, né, de quais tipos de dados a gente gostaria de ter, porque hoje a gente tem muito fácil o potencial de arrecadação, o valor arrecadado, mas a gente não sabe exatamente quais são os tipos de leis de incentivo de cada investimento, a quantidade de potenciais doadores, até aqueles que estão fora do escopo hoje em dia, porque a gente não tem empresas de lucro presumido, por exemplo, a gente não tem pessoas físicas que fazem a declaração simplificada, a gente também não consegue avaliar, né, possíveis alterações nos mecanismos, o que significariam para a gente em termos de arrecadação. Né, se a gente, são quantas empresas tributadas por real, por exemplo, que fazem incentivo fiscal. Então, se a gente tivesse pequenas mudanças nessas características do mecanismo, o que representaria isso para a gente? Até para a gente poder lutar pela melhoria de políticas públicas, né, a gente precisa desses dados. E a gente sabe que a Receita Federal tem esses dados. E a nossa proposta, a nossa sugestão, seria que a Receita Federal pudesse organizar os dados que nos fornecessem indicadores para esse objetivo, para avaliação do impacto social. Né? E daí nós temos as sugestões aqui, que depois vocês podem ver com mais calma que foi apresentado no evento. Inclusive, se alguém quiser assistir novamente o evento, né, a gente está lançando hoje o nosso canal do YouTube, com o evento transmitido na íntegra, né, essa mesma temática que fizemos. Nosso canal é o Instituto Amigo do Leão, né, que vocês podem também acessar. Depois a gente consegue uma cópia disso. Conseguimos, a gente vai disponibilizar no site do Amigo do Leão e vou mandar para todos os parceiros também, tá? Então, especialmente nesse conjunto de dados e indicadores que a gente está propondo aqui, a gente entende que a Receita Federal em Florianópolis e Santa Catarina pode organizar os dados e a gente começar a criar uma série histórica, né? Todos os anos a gente ter, pelo menos, no nosso território em Santa Catarina, os dados para a gente trabalhar, tá? Ok. Não preciso entrar em tantos detalhes, porque, né, conversamos tanto sobre isso lá no evento. O segundo ponto que a gente vai apresentar são limitações para ampliação das doações. O Sul vai falar sobre esses pontos. A gente que trabalha na ponta aí diretamente ligado aos destinadores, né? A gente sente bastante dificuldades ainda para ter esse panorama aí de
de mais de 4% do potencial que a gente está tendo, né? Então, dentro dessas limitações para as doações, a gente entende também que essa proposta deveria ser levada à Receita Federal do Brasil. E a primeira sugestão apresentada nesse sentido é com relação à habilitação também das empresas de lucro presumido para fazer a destinação do imposto, né? A gente sabe que uma ampliação desse potencial de empresas possíveis de doação, ele ampliaria também muito o valor das destinações, né? Aí a gente pode ter uma pergunta do governo, sim, mas né, até que ponto a gente vai permitir um valor de tributo aí possível de ser destinado? Então, foi dado o exemplo, né, da lei de incentivo à cultura que a gente tem no Estado, o PIC, né? O governo destina, se não me engano, 75 milhões para esse ano, e a partir do momento que chega nesse valor de destinação, existe uma trava no sistema que não permite mais a destinação além do valor permitido ou aprovado através de legislação. Então, a gente acredita que isso poderia ser feito também a nível federal, né? Também permitir a destinação do imposto de renda pelos contribuintes que fazem pelo modelo simplificado da declaração, né? Também por que eles também não podem fazer a destinação, né? Seria importante isso para ampliar essas doações, né? Outra medida seria ampliar as doações também para todos os incentivos fiscais, né? A gente tem aí no topo da Receita Federal apenas a possibilidade de destinação para fundo da criança e fundo do idoso. Então, que as outras leis de incentivo também pudessem estar presentes aí no momento da declaração. Me permite aqui só uma observação, Wilson? Sim. Às vezes a gente acha que algumas coisas podem demandar um trabalho parlamentar, né, uma lei federal e tudo mais, que a gente está falando do imposto de renda. Mas aqui a gente cita que a autorização para o abatimento ali da doação da criança e do adolescente no ato da declaração da pessoa física, ele é regulamentado por uma instrução normativa da Receita Federal. E não uma lei federal. Do idoso veio com uma lei federal, mas a da criança ela parte de uma instrução normativa da própria Receita Federal. Então, a gente entende que sim, que isso está no escopo da Receita Federal do Brasil, né, que pode ser implementado, existe uma viabilidade técnica de implementação. Talvez o que a gente não tem ainda é uma força-tarefa, um interesse comum ou conjunto nessa direção, né, mas é o que a gente está sugerindo aqui. Tá? A gente cita aqui a instrução normativa da Receita Federal e também existe até um projeto de lei aguardando uma aprovação do Senado atualmente, para a Lei Rouanet estar já no sistema ali da Receita Federal, no ato da declaração da pessoa física. Então, se a gente já pode ter criança, idoso, Lei Rouanet, por que a gente não pode habilitar também todos os incentivos ali, né? A própria lei da reciclagem, hoje mesmo já saiu o decreto, e a grande novidade, a primeira lei de incentivo na área do meio ambiente, né? Tá chegando a regulamentação dela, vai vir com toda a força, as pessoas querem contribuir para os projetos. Então, desculpa só a intervenção, obrigado. Dá uma proteção aí que está dentro desse escopo. Pegando o gancho com a Clarissa, né, a gente escuta muito das pessoas que têm intenção de fazer as destinações, e uma das dúvidas que as pessoas têm assim, mas eu vou fazer a destinação, mas isso vai para a conta da prefeitura? Então, o que as pessoas querem é escolher o projeto, porque tem muitos projetos que são do bairro, da cidade, tem identificação com o projeto, então as pessoas querem essa identidade, né? Saber que elas estão destinando para aquele projeto e poder acompanhar aquele projeto. Então, que se fosse possível a gente vivemos hoje na inteligência artificial, acho que talvez não fosse tão difícil a pessoa, no momento da destinação, ela poder escolher lá o projeto que ela está destinando, assim como também no Estado já é possível fazer isso. Esse PL da Lei Rouanet, por exemplo, na redação dele se cria um mecanismo de transferir
o recurso destinado no ato de declaração para o Fundo Nacional da Cultura e esse fundo repassar para os projetos. A gente entende que a Receita Federal é um arrecadador desse dinheiro e um repassador, né? Mas o que sugerimos aqui também é o uso de tecnologia, porque, né, as DARFs podem ter códigos identificadores, cada projeto desse tem uma conta corrente aberta no Banco do Brasil que é parametrizada com o sistema da Receita Federal. Então, a tecnologia existe e a gente só entende que ela ainda não está organizada para essa finalidade. Mas, né, se tiver um interesse comum e público disso, né, é possível fazer. Isso, e aí também tem a sugestão também do teto de renúncia fiscal, né, parametrizado no sistema, que a gente entende que seria possível fazer isso. E aí, com essas medidas, a gente acredita aí que a gente pode fixar uma meta aí de 100% do potencial de doações, né, de pessoas físicas no ato da declaração, não só com essas sugestões, mas complementando com as outras aí que vêm em seguida também. Sim. O terceiro ponto, então, seriam algumas sugestões para estimular a cultura da doação. Daí o Tadeu vai falar um pouquinho sobre isso. E quando se fala em estimular, a gente tem que pensar que tem que facilitar o acesso dentro dessa ferramenta e trazer segurança também para o contribuinte. Como lá na conta, como contador, e estou aí falando, né, para o universo de 22 mil contadores aqui no Estado, quando as pessoas vão fazer a declaração de imposto de renda, o contador é uma peça-chave, porque ele estimula, desde que ele sinta, né, aquela questão da segurança de passar a mensagem. E quando tem essa informação, nós tivemos aí, em anos anteriores, alguns fatos, né, de pessoas que fizeram a declaração, foram para a Mário, algumas não pagaram o primeiro DARF, tiveram algumas situações que levaram eles recuaram no ano seguinte a doação. Né? Então, dentro dessa linha de trabalho que foi apresentado, nós vemos aqui com sugestões com seis frentes. Né? Uma, a realização de campanhas institucionais que a Receita Federal do Brasil hoje faz, mas ela... e aí nós temos que tratar que tem que sair do escopo da Receita, né? Tem que ser mais abrangente, porque o trabalho que vocês fazem já é, sim, ele é muito bom, né? Contudo, acho que tem que ter uma propagação maior dentro do trabalho da Receita Federal do Brasil, para atingir mais pessoas, porque eu entro no site, eu gosto muito de estar lá, mas como trabalhar aquilo que está lá para chegar lá na ponta? Então, fazer esse trabalho, permitir o pagamento parcelado, é algo que a gente vê na declaração de imposto de renda, em algumas coisas, tem pessoas que ver o valor ali, mas eu vou ter imposto a pagar, posso pagar de parcelado? Não vem, né? O terceiro, né? Disponibilizar um simulador de imposto de renda devido, pré-preenchido, e aí já vem com a declaração pré-preenchida e no simulador junto. É importante essa ferramenta ser trabalhada, né? Disponibilizar uma calculadora de circuitos fiscais para as empresas, né? Porque havendo a possibilidade de saber aonde vai, né, aonde o recurso vai, podemos trabalhar. A dificuldade maior é que a gente chega também com as empresas, a trabalhar nas empresas, eles não têm noção. Então, buscar essa linha. Né? Reorganizar as abas da Receita Federal do Brasil, com uma declaração de imposto de renda para as doações com abatimento fiscal, né? Aba única. Hoje nós temos a questão trabalhar com a renúncia fiscal vigente. E a reavaliação do processo de entrega das DBFs, né? Cruzamento desses dados, evitando que doadores sejam notificados, como eu falei, que às vezes o fundo não informou, ou a informação do fundo não chamou, o cruzamento dessas informações, quando bate lá na Receita, né? O cidadão vai para a malha sem um motivo próprio dele. Ele fica à mercê do sistema. Então, é algo que precisa ser avaliado. Essas são as sugestões aqui diante do estímulo à cultura da doação, né, dentro desse documento que foi elaborado resultante da mesa de análise. Dizer que, assim, a Receita Federal é muito parceira dos contadores. A gente tem um diálogo muito bom com a Receita Federal e contadores. Né? Isso foi construído com o tempo aqui, principalmente aqui em Florianópolis. Né? A gente vê que somos 22 mil contadores.
gostaria de ver mais contadores olhando para a Receita e a Receita olhando para os contadores. Porque nesse processo aqui, os contadores são um elo. Certo? É isso. E por fim, gente, antes de abrir para vocês também contribuírem, né, os nossos parceiros que estão aqui, o quarto e último ponto, ele está relacionado aos outros 3 também, que é o uso de tecnologia para resolver para dar uma solução para todos esses problemas que estão sendo apontados aqui. E principalmente tecnologias que já existem e estão disponíveis. Então, a gente está falando, basicamente, da parametrização das contas, captação dos projetos com o sistema da Receita Federal, né? Que a gente sabe que essa parametrização ela é excelente em alguns incentivos, como a Lei Rouanet, por exemplo. Se você depositar 1 centavo numa conta de projeto na Lei Rouanet hoje, amanhã esse dado já está no Salic disponível para qualquer cidadão brasileiro, né? Através de um site que chama Versalic, que também pode consultar essa informação. Só explica o que é Salic, porque você tem mais pessoas aí. Ok, o Salic é o sistema de informações específico para a Lei Rouanet, onde os proponentes de projeto incluem os seus projetos, onde a gente consegue identificar todas as informações de quem apoiou qual projeto, enfim. Existe um portal de transparência chamado Versalic na internet, que é um site que traz os dados do sistema Salic, né, e qualquer pessoa pode entrar lá e saber desses projetos. Então, de todas as leis de incentivo que a gente tem, né, no Brasil hoje, de âmbito federal, a Lei Rouanet é a mais avançada em termos de tecnologia e de transparência desses dados. Então, a gente pode, inclusive, olhar para ela como um espelho e um modelo para as demais. Depois da Lei Rouanet, a gente tem a Lei de Incentivo ao Esporte, que vem na mesma linha. Existe um sistema ali que é o SLI, que é o Sistema da Lei de Incentivo ao Esporte. Ele ainda não está tão completo quanto o Salic, porque não dá para fazer prestação de contas dentro do sistema, mas a gente já consegue consultar igual, né, os depósitos nas contas correntes dos projetos. Então, essas contas já estão parametrizadas também com o sistema da Receita Federal, né? São as contas captação. Depois a gente tem Fundo da Infância, Adolescência e Idoso, que são contas dos fundos, e que eu acredito que não estejam parametrizadas, porque os fundos precisam entregar as DDFs, né, para a Receita Federal. E a gente tem o Pronom e Pronas, que seria o mais deficiente ainda, porque o Ministério da Saúde não usa sistema de informações, né? Eu acho que é o mais complexo ali. Mas uma vez que a gente tem uma Lei Rouanet que funciona, que é a mais antiga, que já tem toda essa experiência e a tecnologia disponível, a gente pode se espelhar e tentar replicar esse modelo de transparência de dados para as demais leis de incentivo também. Então, quando a gente fala em parametrização de contas, é algo ligado ao sistema da Receita Federal, ao sistema de informações, né, que pode ser igual para todos os incentivos, e só fazendo esse ajuste, essa medida relacionada ao uso de tecnologia, a gente já tem um grande avanço, né, possibilitando todas as outras sugestões que a gente falou aqui, de colocar as leis de incentivo no ato da declaração, da pessoa física escolher o projeto, né? Então, vejo que o uso da tecnologia é importante entender como uma possível solução para a maioria do que foi colocado, né? Assim como capturar dados públicos desses projetos e das leis de incentivo, porque todos eles são publicados em diário oficial. Hoje em dia existe tecnologia de robô que captura facilmente os dados que estão na internet e que pode também trazer aqui para essa mesma finalidade, né? Outra questão tecnológica é o sistema de emissão de DARFs, que seja com códigos identificadores, de elaborar uma trava de sistema para não ultrapassar o teto da renúncia fiscal. Então, tudo isso é possível fazer via sistema, né, com o uso de tecnologia. O ajuste no próprio sistema de declaração do imposto de renda da pessoa física, que é essa sugestão das abas, então isso também passa por uma medida ligada à tecnologia. E o uso dos simuladores, aí hoje a gente tem o EGOV no governo federal, que é sensacional, um sistema sensacional, né? Por que ele não pode estar conectado também com os simuladores da pessoa física e da pessoa jurídica para auxiliar nas doações de imposto de renda? E por fim, seria um sonho nosso, né? A Receita Federal ter um portal como o Versalic, com todas as leis de incentivo ali disponíveis para que a população, a sociedade pudesse, né, ter uma transparência relacionada a isso. E a gente sugere, né, entende, ou dá
uma ideia de que poderia ser a Receita Federal esse ente de ter esse portal de transparência, né? Porque ele tem toda a tecnologia disponível, né? Está dentro do escopo de atuação ali da Receita Federal, e para nós, enquanto sociedade, seria muito bom poder contar com esses dados e informações. Tá? Então, finalizo os 4 pontos, e agora eu quero saber também se os nossos apoiadores e parceiros querem contribuir com algumas sugestões aqui dentro, antes da gente fechar com a fala de você. Tá? Larissa? Eu penso que essas ações elas são muito importantes, principalmente para os municípios, né? Eu percebo o quanto os municípios ainda têm que evoluir, principalmente nos fundos, né? O fundo idoso, o fundo da criança e adolescente, e essa informação muitas vezes não chega na ponta. Eu, doador, como eu faço para acessar o projeto e principalmente para acompanhar o projeto que eu estou apoiando. É o que o Wilson colocou muito forte, e isso eu percebo e percebi nessa última declaração do imposto. Mas eu vou depositar o meu imposto no fundo da prefeitura, e como eu vou saber se esse recurso efetivamente está sendo aplicado? Então, ter essas informações de uma forma mais transparente para o cidadão é importante, e para o doador principalmente. Então, eu ia reforçar, né, pegando aqui um ponto que a Larissa levantou, a importância da questão da sensibilização, do conhecimento, da informação, do apoio dos contadores, né, a gente tem percebido, e do quanto faz diferença quando as empresas também abraçam campanhas internas de imposto de renda da pessoa física. Né? Se eu pegar na Ende, lá desde 2017 a gente faz, e os nossos diretores gerentes fazem. Então, assim, é aquele exemplo de que, porque ainda existe muito medo, né? Então, a gente tem que bater sempre na tecla de que é seguro, se você fizer tudo de uma forma correta, mas eu acho que ainda existe muito receio. Então, quando essa sensibilização ainda são muito importantes, fóruns trazendo os contadores, né, que são... Contador é a parte, para mim, uma das partes mais importantes, porque ele pode falar, não faz não se preocupa com isso, não faz errado. E a pessoa vai confiar naquele último dia de imposto de renda que você tem para fazer, que quantas pessoas deixam por último dia, né? A pessoa vai confiar. Então, assim, se você pega as empresas abraçando a causa e acreditando, não só como PJ, e no PJ a gente faz chancela, né? A gente direciona em muitos editais, na grande maioria, direciona isso dá segurança, né? Então é só que eu acho que reforçar isso que a gente já vem trabalhando há anos, né? Na informação. A Receita Federal nesse diálogo, nessa regulação, né? Trazer até para dentro da empresa, assim, que a gente esse ano aumentou muito. E eu vi uma matéria falando, né, daqui de Santa Catarina, e a gente contribuiu, porque a gente tem unidades em Santa Catarina e os nossos colaboradores tivemos novas adesões ali também, né? Só para contribuir, o recurso federal. Isso aí. O recurso vem para os fundos é recurso federal, porque vem a Receita Federal. Então, quando está lá na ponta, é uma preocupação minha. O recurso vem para o fundo, a Receita Federal novo, né? O governo federal, nesse momento, delega a gestão desse recurso lá no fundo, mas está lá no Estatuto da Criança e Adolescente, no Estatuto do Idoso, que a prioridade é o idoso, né? No Estatuto do Idoso, da Criança e Adolescente, que a prioridade é a criança e adolescente. Não o recurso fica parado lá no fundo. Quem é que cobra isso? O recurso federal. Então, essa aproximação ou facilidade de processo, né? A agilidade a transparência vai fazer com que os fundos se mexam. Os conselhos vão dar agilidade nos processos digitais para que possam dar vazão desse recurso lá parado. Isso também vem ao encontro, né, do pedido, porque se nós temos projetos aprovados, né, e a gente vê os fundos que não se movimentam, porque acho que ainda existe uma distância muito grande entre órgão federal, Receita Federal do Brasil, que cuida, né, e faz essa transparência, lá com o fundo, a aplicação de recursos. E todas essas sugestões apresentadas, e outras que provavelmente virão, é para que a gente encurta esse caminho. E eu acho que encurtar o caminho passa pelo papel das empresas hoje. Então, para a gente garantir a transparência, para a gente garantir que o recurso realmente vai ser utilizado,
muitas empresas levam na mão todo o processo. A gente garante, né, ó, Lu, você é minha gerente, você pode depositar, porque a gente vai acompanhar que o seu incentivo vai chegar naquele projeto. São os exemplos. São os exemplos. Então, eu acho que encurtar o caminho é para fortalecer ainda mais, ter outros meios, né, a Receita também se declarando e apoiando nesse processo de transparência, porque senão fica um pouco, não digo sobrecarregado, mas a gente assume uma função, né, uma responsabilidade. Vocês adotam. Isso, 2016, 2017, a gente fez um movimento muito grande em Santa Catarina, envolvemos todos os representantes contadores da Receita Federal, Ministério Público, por conta dessa questão, destinação de recursos para o FIA, nós só trabalhamos com o FIA naquela época, e os conselhos municipais, que tinham nas prefeituras, começamos a mexer, viu, né, tem os conselhos, não tinha, o conselho estadual estava desarticulado, nós ajudamos a articular e organizar o conselho estadual, isso pela FACISC, e uma campanha com as associações comerciais no estado, procurando identificar o Conselho Municipal da Infância e Adolescência e como é que estava funcionando. Tinha recurso, não tinha recurso, estava aplicando projeto. E aí, a composição do Conselho Municipal da Infância e Adolescente, não menosprezando nenhuma outra entidade que esteja aí, não tinha um representante do setor empresarial, nenhuma delas. Eram aquelas entidades do bairro, entidades assim, que não tinham esse cunho. Então, toda essa iniciativa da empresa estar junto, ela não confiava, porque, cara, não sabia o que era destinado ali. Nem que tipo de projeto, não tinha publicidade dos projetos, não havia nada. Às vezes era até, em alguns municípios, chapa branca, eu diria assim, a composição do Conselho Municipal. E nós reunimos e fomos fazendo um movimento chamado IR, que era a iniciativa responsável de incentivar as pessoas físicas e jurídicas a aplicarem no seu Conselho Municipal. Mas desde que fosse agora um pouco mais claro esse Conselho Municipal da Infância e Adolescência. Acho que o que nós amadurecemos nesses 7, 8 anos agora, com todas as propostas que foram colocadas aqui, vai ajudar mais ainda a fazer com que isso aconteça. E daí quando você chega, tem um Conselho Estadual, tem? Aonde? Quem é que lidera? E vai no governo, bate uma porta, bate em outra, até que descobre que um fulano lá dentro de uma secretaria foi deslocado para cuidar disso, mas não sabia o que, não sei o que fazer, porque não quiseram eu, né, de partido, me botaram lá no canto para cuidar disso. Isso dentro da Secretaria da Fazenda. Então, imagine assim como isso foi tratado. E a gente começou vários anos a bater em cima disso e trazer os entes envolvidos para poder, Tribunal de Contas do Estado também estava junto, para poder assim, deixar claro isso. O empresário tinha desconfiança. Aí não passava essa confiança para os seus colaboradores, quem podia fazer, não faz isso, que isso não sabe onde é que vai o dinheiro. Sempre essa história. Então, acho que é válido aí a ação que estão fazendo agora para tocar isso para frente. E fica evidente também que é uma ação conjunta, né? Não é um papel de uma entidade isoladamente, né? Claro, hoje está aqui com a Receita Federal, mas chamando para a causa, né? Porque as empresas já têm o seu papel, as organizações também, os contadores, né? Então, quanto mais a gente entender esse ecossistema funcionando junto, a importância disso, eu acho que ali a gente começa a ver um objetivo comum que todos querem chegar, né? Como aqui a gente quer ampliar o impacto social, ampliar a arrecadação das doações, e que todos tenham uma função nesse ecossistema, né? Então, aqui a gente está trazendo, esperamos, né, que vocês, a partir daqui, né, entendam a importância de também seguir esse caminho em conjunto conosco, aparecer a causa. Né? Thaís, quer falar também? Mais reforçar a fala, né, dos colegas, porque a gente sente também essa insegurança de outras empresas. A gente começou agora um movimento, né, de chamar parceiros, até se espelhando um pouco na própria Ende, né, de chamar mais parceiros para doar. E as próprias empresas, além das pessoas físicas, elas têm uma insegurança quanto às questões da declaração, como isso vai ser feito, para onde meu dinheiro vai, se isso vai dar problema, se não vai. Então, trazer mais transparência para esse processo, dos indicadores dos projetos que são apoiados e que os próprios fundos municipais estejam fortalecidos, é de suma importância para os municípios e também para que os doadores consigam se sentir fortalecidos, né, e segurança suficiente para fazer as ações. Só reforçar, então, o que todos falaram, mas trazer essa questão da inteligência de dados, que eu acho que é um principal ponto aqui da transparência, né? Pensando na questão dos fundos municipais, e a gente traz aqui, a gente está na casa dos municípios, né?
nos últimos anos eu vivi muito mais próximo a essa questão dos fundos e perceber o quanto o nosso papel aqui como, né, grupo de fortalecimento dos fundos municipais, né, pensando que existe essa possibilidade de a gente fortalecer a causa da criança, existe essa possibilidade de fortalecer a causa do idoso, porém a gente percebe, e esse é um dado muito real, que 70% dos municípios são de porte 1, né, então passa pela questão da representatividade lá dentro do território, lá do município, né, do governamental, do não governamental, e a gente sabe que tem cidades que não tem muitos atores do não governamental, né, então passa aqui desse grupo da gente também pensar em ações de fortalecimento dos municípios, principalmente de porte 1, né, e aí quando eu falo disso aqui, municípios, muitos não têm fundo do idoso constituído ainda, então a gente já vai aí pensar que as empresas, né, que estão nesses territórios não vão conseguir deixar esse investimento social privado lá na sua região, lá no seu município. E a questão também que eu acho que trouxe muita dificuldade nessa questão da transparência, que é a chancela para o Fundo da Criança e Adolescente. Isso prejudicou muito, porque a empresa ou aquele doador de pessoa física, ele não conseguiu identificar qual era o projeto que estava sendo investido, né? Então, eu acho que essa é uma união de esforços mesmo, de pensar o fortalecimento, e aí a gente olhar para os territórios, e aí a África, acho que é um dos grandes atores nesse sentido, da gente fortalecer a transparência, porque quando a gente tem transparência, a gente consegue ver e visualizar o impacto social de verdade, né? E falar principalmente para os investidores, não só pessoa física, mas pessoa jurídica também, dizendo que aquilo é dos ODS, né, o impacto, a gente consegue trazer dados, que eu acho que na área social, eu como assistente social de formação, trago essa dor muito forte, né, de que a mensuração de dados de impacto na área social, ela é um desafio. Ela é um desafio, estava falando com o Wilson também, da pessoa com deficiência, e aí eu trago até a essa mesa jogando, né, a vontade de ter também um fundo que traga, né, projetos da pessoa com deficiência também, não só é isso, gente, eu acho que é só fortalecer mesmo, e essa mesa está cheia de gente para isso. E essa fala da Larissa é muito forte, porque hoje no ato da declaração a gente tem uma destinação para os fundos, onde as pessoas que destinam não sabem para onde está indo. Claro, elas sabem que está indo para o município, mas elas não sabem se daquele fundo está indo para algum projeto. E é muito comum esse dinheiro ficar represado nesses fundos e não ir para projetos. E até por falta de projetos. Né? Falta de gestão do próprio fundo. Então, quanto mais a gente levar os dados e a tecnologia no sentido do doador escolher o projeto, e ter a certeza que a destinação dele está indo para onde ele deseja, para a causa que ele deseja apoiar, a gente vai amplificar muito o impacto das doações para os projetos sociais. Então, todas as sugestões aqui, elas vão nessa direção que a fala da Larissa colocou também, a questão da chancela, né? Se o doador não souber para onde está indo o dinheiro dele, ele só vai pagar o imposto, né? Vou brincar nesse sentido. Porque ele quer saber, ele quer fazer a doação, quer, mas ele quer ter a garantia de que esse dinheiro vai chegar lá em quem está precisando. E a gente sabe que tem vários fundos inoperantes. Então, quando a gente percebe que tem um município até com grande impacto nessa questão do fundo, e estão inoperantes, isso gera uma desarticulação, e aí as pessoas não querem investir. Elas querem, eu passei por esse ano e eu investi em 2 fundos no meu imposto de renda que eu sei que estão funcionando. Então, é isso, assim, é muito do resultado, né? E fora que a gente observou... Dá licença, gente, eu vou precisar ir. Um compromisso de almoço, de mãe, assim, sabe? Para ser bem honesta. Um prazer. Desculpa, eu vou assistir depois, né? Claro. Tá sendo claro. Por isso que eu estou mais tranquila. Desculpem, tá? Até a próxima. Mas só para corroborar, esse ano a gente incentivou o fundo o pessoal da prefeitura, nós devemos pedir ajuda da entidade empresarial a Info para fazer campanha de doação para o FIA. E a gente pediu, então, que do nada surge assim, né? Dá um demonstrativo dos últimos anos, quanto movimentou e quem foi beneficiado. Depois de um certo tempo, apareceu a tal da lista dos volumes até um considerável, e a mesma entidade dos últimos 4, 5 anos foi a que pegou quase 80% dos valores do fundo. Sim.
Oi, e o resto? Não veio o projeto. Só ele se habilita lá, essa entidade, apresenta o projeto. Assim, também é outra deficiência, porque falta essa gestão do fundo, de as entidades explicar que pode fazer o projeto, como é que tem que apresentar, qual é o prazo de apresentar. E essa é uma deficiência que a gente também pode pensar em trabalhar. Depois que você bota 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões num fundo, e ele não tem uma atividade, tem as entidades organizadas que apresentam o projeto, nada contra, mas também fica sendo um ganho anual, né? E tem que talvez pulverizar um pouco mais isso. É isso aí. Então, primeiramente, eu queria parabenizar todos os parceiros, né, que apoiam o projeto. É importante que hoje políticas públicas na área, né, de crianças, todos, também a transferência dos municípios, né, que quando fala em imposto de renda, todo mundo tem medo, né, disso, Léo. Mas muitos desconhecem, né, que parte desse imposto pode ser destinado aos projetos tão importantes hoje nas políticas públicas. Então, a FECAM apoiadora, né, parabenizando também o canal, tá, como uma informação chegando aos municípios, e o primeiro pote, como ela citou. Então, conhecimento e a transparência, eu acho que é primordial. Como um prêmio, né, desde 2022, a tendência é cada vez mais disseminar essa participação de todos os agentes. E a FECAM sempre disponível aí para colaborar e ajudar no projeto aí que a gente abraçou juntos, né? Esse apoio de vocês é muito importante. Inclusive, aproveitando para lembrar, né, que as inscrições do Prêmio Amigo do Leão são abertas até o dia 15 de julho, segunda-feira. Cadê quem não se inscreveu? Revisão de um para outro. Não vai ser o último agora. Então, os municípios aí Já ainda não fez se inscreveram. quantidade? A gente vai divulgar logo no encerramento das inscrições. Perfeito. Tá? Então, resolvi reforçar o convite. Só contribuir com a fala da FECAM. A FECAM tem um trabalho de orientação dos conselhos muito forte. Essa capilaridade que a FECAM tem com os municípios, e eles orientam. Eu acompanhei muito tempo a questão da orientação dos conselhos. Só que o que acontece nos conselhos? Há uma rotatividade de pessoas, né, no conselho, e assim, inclusive é constante, né? Então, já fazem, né? A FECAM faz, só que vindo com esse apoio, com esse grupo de trabalho, com essa frente, eu acredito que vai avançar. Ok, eu acho que a gente tem algumas falas aqui no chat do YouTube, né, da rede da FECAM. Sérgio Mariano, também do CRC, nosso apoiador, né, para quem tem imposto a restituir, permitir que o valor seja destinado ao fundo, seja descontado da restituição, ao invés de ser obrigado a pagar e esperar a devolução. Alguns detalhes importantes aí, né? Eu não vou ler todas as sugestões, tá? A gente não vai conseguir, mas agradeço, né, quem está participando aqui. A gente vai passar a palavra, então, para o Sérgio Faustino, fazer o fechamento da nossa reunião aqui, e na expectativa de saber, né, se a partir dessa reunião também podemos montar uma agenda de trabalho, que a gente possa também contribuir da nossa parte, né, que vocês entendam que a gente possa contribuir com algum trabalho, algum engajamento intersetorial para promover essas mudanças, essas melhorias que todo mundo quer. Muito obrigado por estar aqui. São temas que acompanhou esse ano, por exemplo, nós trabalhamos em relação à pessoa física, um esforço grande, parece que deu um resultado. Deu um resultado. Absolutamente todas as entrevistas, todas as oportunidades, a gente falou sobre atuação. Então, veja que os mecanismos são perfeitos, foram melhorando, tem sugestões perfeitas, são todas muito pertinentes as sugestões aqui, que vocês passaram para nós. Algumas coisas não estão ao alcance nem da Receita e nem da Florianópolis. A questão da destinação dos fundos, depois a destinação, depois posteriormente dos fundos, não é a Receita Federal. A Receita Federal não tem o papel de fiscalização, ela não é um papel dela de fiscalizar os fundos. Então, nós estamos sabendo como vocês
e tem um pouco, muitas vezes, até menos do que vocês, aquele que não está sendo destinado, e o fundo está lá depositado, porque estão sabendo, que não sai editais. Isso, na verdade, eu vejo mais um papel africano, das associações, das sociedades, eu vejo mais papel disso do que a Receita Federal. A Receita Federal, nós como cidadãos, nós vamos lá e falamos, pô, prefeito, governador, nós tivemos essa oportunidade, né? E cada ano disso, o governador assinou, foram, acho, 8, 12 editais. Então, esse papel de destinação, porque eu estou pensando por aqui, através da destinação e do uso dos fundos, eu estou falando dos fundos, não da destinação direta das pessoas jurídicas, dos fundos, porque nós temos um potencial maior, mas não estamos usando nem esses recursos. Esses recursos não foram represados. Nós temos recursos de 2, 3 anos. E aí tem a questão, muitas vezes, a questão da gente não ter projetos, mas também tem os dois lados. Então, nós temos diagnósticos, parece que nós temos diagnósticos aqui, de onde está pegando. E, claro, temos a questão da responsabilidade, digamos, tecnológica, da destinação, por exemplo, a questão da restituição. Mais de 60% dos contribuintes que entregam a declaração do ajuste tem imposto a restituir. Então, ela tem que colocar mais um dinheiro. Ela já tem processo, ou seja, ela já pagou a mais, já foi retida mais do que deveria. E ela tem que colocar mais um dinheiro para poder destinar para os fundos. Entendo? É isso que acontece. Por isso, essa sugestão de ele destinar e diminuir depois, digamos assim, já vai para o fundo, digamos assim, ou e depois só sai da instituição. Perfeito, é factível. Claro, é factível tecnologicamente. Politicamente, ele tenta destinar essa questão. Então, ela é possível. Lucro presumido. Perfeito, lucro presumido tem muito sentido. Nós temos muito lucro presumido, muita empresa por lucro presumido. É mais pulverizado? É mais pulverizado do que as empresas que estão aqui parceiras, é mais pulverizado, tem muito mais esforço, mas o volume é considerável. É considerável. Então, eu vejo que a gente, muitas vezes, a economia comportamental diz que, muitas vezes, um detalhe faz diferença, tipo o parcelamento. E no parcelamento foi dito, o parcelamento. Ou até tem que emitir 2 DARFs. Quem sabe agora com a reforma tributária, que tem split payments, a gente pode fazer um split no DARF. E já emitir uma para um fundo, porque hoje tem que fazer 2 DARFs. Um é automático, o outro não é. Então, esses detalhes... Eu concordo que isso é importante, aí está nosso papel. Aí está nosso papel. Várias coisas, a transparência dos dados, macro dados, para ver isso aqui, é nosso papel. Contudo, digamos, quando chegou no fundo, o nosso papel é como cidadão. Sempre nós vamos falar sobre isso, sempre nós vamos falar dos projetos, porque nos interessa que esse dinheiro seja bem destinado. Contudo, nós não fiscalizamos. Primeiro, nós não fiscalizamos os fundos e não temos poder. A sociedade vai fazer essa pressão. A sociedade vai fazer essa pressão para que os fundos eles destinem esses recursos rapidamente, já tem projetos, e as entidades têm projetos. E aí entra todos nós para auxiliar esses projetos. Porque muitas vezes as entidades elas têm necessidade, mas não têm capacidade de fazer projetos. Isso, como cidadão, a gente tem que desenvolver isso. Todo o papel como cidadão, para que chegue lá no dia de diretores, por exemplo, caso da Universidade Rio de Janeiro, lá do Paraná. Eu vejo essa empresa dando um dado importante. Santa Catarina, hoje, no sul do Brasil, é o estado que mais paga impostos federais. Então, Santa Catarina é um estado, olha só, ela paga mais do que o Rio Grande do Sul, paga mais do que o Paraná. É uma novidade, aparentemente, a gente nunca percebe isso, porque Santa Catarina era o 0 da CIT1. Mas o código mudou, agora é 010. O código mudou na programação, né? 010, não é mais 101. Então, isso a gente vê que é importante. Isso significa que nós temos uma das menores inadimplências, nós temos uma das maiores conformidades tributárias do Brasil, Santa Catarina. Nós temos um estudo, por exemplo, do Simples, claro que não é o caso, porque eles não conseguem destinar, mas o Simples são as empresas que melhor pagam os tributos no Brasil, são as empresas de Santa Catarina. Agora, muito bem, então nós estamos pagando imposto, todos estão pagando imposto da sua capacidade. Eu vou falar, vamos dizer que sim, todo mundo está pagando imposto. Então, por que não está destinando? As pessoas jurídicas, vou falar pessoa jurídica, é mais concentrado, tá? E aí, temos problemas mecanismos? Temos questão com a declaração, só que na verdade, a gente viu aqui na mesa, identificamos alguns problemas. Identificamos alguns problemas, represamento dos fundos, essa questão da destinação, da declaração do imposto de renda, dessa questão da restituição, do lucro presumido, nós temos diagnóstico.
Mas temos outras coisas que também impedem, muitas vezes. Impede porque tem pedindo. A gente, os parceiros, eles são incentivadores a fazer, mas nem todos estão fazendo. Então, como chegar das pessoas físicas, e agora, nesse momento, nós estamos falando agora para frente, pessoas jurídicas, porque nós temos um trabalho agora para o resto do ano. Como nós vamos chegar a essas pessoas jurídicas? E a Receita Federal, para isso, tanto tecnologicamente, como nós estamos falando. Veja bem, nós estamos tendo, é um recurso federal, que foi bem dito, mas a Receita faz um esforço para que, mesmo sendo um recurso federal, saia do Tesouro, que nós somos o Executivo Nacional, saia do Tesouro e venha para os estados e municípios. E nós não trabalhamos contra, pelo contrário. Nós, como pessoas, como representantes, a gente está sempre incentivando que aconteça isso. Então, nós sempre vemos o que essas nossas limitações, porque a gente tem menos voz do que a maioria. A gente, de vez em quando, consegue falar dos 22 mil contadores, de vez em quando a gente consegue, mas a gente tem que sabe identificar um pouco mais. Por exemplo, esses casos concretos. Seria bom que nos passasse os casos concretos que deu problema porque ele fez doação. Os casos concretos, porque não deveria, né? Não deveria ter absolutamente esse problema. Mas pode ter acontecido, ou ele ainda usa. Esse dia nós tivemos um deparando com uma situação lá do Santa Catarina, que não era verdade. Os caras não estavam fazendo uma declaração de forma correta, em benefício do próprio cidadão, por desinformação. Puramente desinformação, porque aconteceu um problema e daí ele extrapola e leva para todo o conjunto como se fosse um problema, sem a gente se aprofundar e descobrir por quê. Né? Então, ali, e os contadores são os principais parceiros. Dentro das empresas, dentro dos contadores, dos escritórios, do CRC, são os parceiros, como as outras entidades. Então, esses pontos aqui, todos são muito pertinentes, todos muito pertinentes. Essa questão dos indicadores de mensuração de impacto social é algo que todos nós temos que trabalhar. Mas identificar os potenciais, quando se falamos aqui, e isso nós podemos participar disso. Nós podemos participar. Podemos fazer um levantamento, nós podemos fazer melhor. Logicamente que a transparência, nesse caso, tem suas limitações por causa do sigilo. Então, eu não posso falar quais são as empresas que têm potencial de pagar, que elas poderiam pagar. Eu posso falar de forma genérica, eu posso falar até por RG, eu posso falar até por município, que for da situação, a gente pode falar com dados estatísticos. Mas nós não podemos chegar nas empresas, porque isso é um... Mas pode falar se são de lucro real? Sim, a quantidade de empresas de lucro real. Qual é a empresa que é de lucro real? Não sei, eu tenho que ver se isso está coberto pelo sigilo ou não. Só curiosidade. Não, a gente deu uma sugestão, certo, no evento. Porque existe um site... Identificação do regime. Então, identificação. Eu não tenho certeza. Pode dizer que no município X tem tantas empresas. Mas existe um site que a gente consegue consultar os optantes pelo Simples. Sim. A gente tributação também, só que daqui né? não presume no lucro real, né? É a questão do presumido real. Então, assim, nesse site do optante pelo Simples, a gente digita o CNPJ e aparece sim ou não. Sim, em relação ao Simples. Isso. Mas aí o lucro presumido continua, que é uma quantidade grande, e a gente não tem essa informação do lucro real e lucro presumido. E aí, o lucro real presumido não tem, mas muitas empresas do lucro real têm informações públicas. Né? Por exemplo, todas as empresas que têm informações. É só procurar e saber que está no lucro real, em função tem limite, 78 milhões, eu faturo mais de 130 milhões, a maioria sabe, para algumas federações sabem quais são as empresas que faturam acima de 100 milhões, por exemplo, para não ficar nesse limite de 78. Quem fatura acima de 100 milhões está no lucro real. Então, indiretamente, nós temos algumas informações. Não quer dizer que uma empresa com menos de 78 milhões não esteja no lucro real. Ela pode estar no lucro real, mas o contrário não, né? O contrário não. Então, não tem esses limites. Então, eu acho que essa transparência, por exemplo, da pessoa jurídica, fazer o bem, sabendo a quem, é diferente do tradicional, porque a transparência, ela é bem relevante. Os fundos afastam um pouco. Essa questão dos fundos municipais e estaduais afasta um pouco. Então, quem tem que fazer essa ação não é quem está doando, é quem está recebendo. Quem está recebendo tem que ser proativo e dar a transparência. Então, diferentemente da empresa que faz doação, que faz parte, digamos assim, de sua divulgação, porque ela destinou, como quem recebeu também faz parte de divulgar, no caso da pessoa física que doa para o fundo, o papel é do fundo e das entidades, lógico, que receberam. Mas, muitas vezes, a entidade só recebe no ano seguinte, abre edital, então ela não pode estar trabalhando para doar daquele ano, porque ela nem sabe se vai entrar no edital. Olha a dificuldade. Ela tem necessidade, mas ela não pode trabalhar, porque ela nem sabe se vai receber aquele dinheiro, porque ela não sabe nem se vai abrir o edital. No caso do Estado, do município, nem sabe se vai abrir edital. E se abrir edital, não sabe se vai ser selecionado. Então,
foge um pouco, e daí, como falou, o fundo, quem é o fundo? Né? Muitas vezes não tem ninguém trabalhando ativamente no fundo. Daí essa julgar essa questão dos fundos. Né? Nós discutimos essa questão essa questão da reforma tributária, nós estamos discutindo a capacidade de fiscalização das leituras. Não sabia que tinha isso aí, como se chama? De nível 1, né? Porte 1. Eu sabia que tem essa questão do Porte 1. Por exemplo, o Porte 1 tem dificuldade para fiscalizar os tributos também. Né? Então, mas uma federação, os consórcios, muitas vezes suprem isso. E eu acho que, quem sabe, até para gerir os fundos, quem sabe, do consórcio, capítulo. Não sei. Mas, então, essa questão que permeia a questão do coisa, eu digo que os fundos têm que ser mais proativos. Os fundos e as entidades têm que ser mais proativos. As entidades vão receber e destinar. Nessa fala, e aí, olha a importância, e eu digo assim, a questão institucional, né? A credibilidade e a importância da Receita Federal nesse processo. Porque uma fala da Receita Federal falando que, olha, conselho, vocês têm que ser proativos, é diferente, né, de simples mortais. Né? É questão institucional mesmo. Eu sei que é sabido que não é um órgão fiscalizador, mas é o que recolhe. Não nos confundimos disso. Estou dizendo que a gente não pode fiscalizar de forma ativa, mas nós temos muito interesse que esses recursos que foram tirados sejam utilizados. Mas até mesmo como cidadão. Mas institucionalmente, a presença e a fala da Receita Federal nesses eventos, isso tem um poder gigante de mobilização. Mas aí que nós temos que separar em que momento nós vamos falar. Se eu falar para a população, na hora da declaração, que os fundos não estão destinados, foi efeito negativo. Se a gente falar o investimento fechado, porque se eu falo, olha só, o mundo de saturação dos fundos estão fazendo, mas não está sendo destinado, tem efeito negativo. Agora, quando nós tivemos eventos, né, estava o governador e o prefeito, nós falamos lá, e não por isso, só porque já estava pronto, tem destinação. Então, quem sabe, tipo, essas federações, os municípios, associações, consórcios, conforme eles abrir falar para nós vamos falar. Nós vamos falar. O Camilo está falando em apoiar institucionalmente, né, quando essa causa, essa ação está acontecendo, né? Por exemplo, né, nós temos aqui no Instituto Amigo do Leão, uma das nossas ações é a implementação de um portal de transparência, com uso de tecnologia Open Banking. Então, para que os fundos e os conselhos cadastrem as suas contas nesse portal, nessa plataforma. Excelente. A Fiesc é parceira dessa iniciativa, né? E a plataforma Prosas também, que é uma empresa de tecnologia. Então, veja que até mesmo numa iniciativa, não diretamente, mas indiretamente, a Receita Federal estando junto, acho que é isso que o Tadeu quer colocar, que a fala institucional de vocês, apesar de não ser papel da Receita Federal, mas o fato de estarem juntos na mesma direção, na mesma causa, isso tem um outro peso. E é muito importante, né, para a gente fortalecer essas instituições, esses fundos, e a gente chegar nesse objetivo que é comum a todos. Porque você está lá, quanto que entrou nesse ano? E quanto que saiu, e quantos projetos foi aberto, né? Começa a dar essa transparência, né? Começa a dar transparência do que está sendo destinado. Então, e eu acho que um pouco é isso mesmo, as pessoas saberem efetivamente isso tipo concreto. Um fundo não mobiliza. Um fundo, se você colocar num fundo, as pessoas vão dizer, esse fundo não sei se ele foi aplicado, não foi aplicado, para quem foi aplicado. Nós vamos transformar isso em algo concreto. Isso, nós vamos transformar em algo concreto. E o concreto se dá através disso. Então, aquele fundo com destino, mostrar foto lá das crianças, isso, é imagem, a gente vive. Não é a importância de optar pelo projeto. Mas isso, aí que está. Da pessoa física. Hoje, a estrutura de legislação é através do fundo. Eu entendo isso, mas é através do fundo. E teve muita destinação, vocês viram, as pessoas tiveram uma boa destinação para o Rio Grande do Sul. Sim. Porque foi bem naquele momento. Vocês perceberam os números que foram, foi muito de recursos destinados para as prefeituras ou o estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, foi quase um terço de toda a destinação do Brasil foi para o Rio Grande do Sul. Porque as pessoas sentiram. Isso leva a esse diagnóstico. As pessoas notaram que lá tinha necessidade e fizeram doação. Aumentou o valor e eles destinaram para lá. Isso vale para cada município, vale para o Estado também. Tem que mostrar mesmo o caso, a necessidade e o uso, porque senão fica um negócio meio abstrato. Fica abstrato.
Diferentemente do projeto que você acompanha. Né? É diferente quando a pessoa jurídica está doando e pegou, digamos assim, está destinando para um projeto, é diferente, porque ela consegue. Senta com fundo, a gente trata. Fiscaliza, digamos, de certo modo, dentro da prestação de contas, né? Então, eu acho que isso que nós vamos ver em relação, tem algumas coisas que estão no foco, não sei. Essa questão dos dados, aqui. Outras questões a gente vai não só levar como vai defender, essa questão, por exemplo, da declaração de imposto de renda, ou presumir e o simplificado. Claro, por que não, né? Por que não? É bastante, não é pouco não, é bastante. No simplificado é a maior parte que pegamos simplificado. Né? Quem sabe na pré-preenchida a gente colocar já pré-preenchido lá para o cara destinando o recurso. Não. Um sonho. Eu acho que eles entenderam. Mas eu acho que é isso, acho que realmente essas questões, tanto como eu falei, nós trabalhamos bastante, né? Muito. Trabalhamos bastante com a crise. A crise é a nossa incansável e ela eu sou empolgado nesses conflitos, gosto muito disso, mas mais do que eu é a crise. Eu me empolgo muito. Eu fiz umas anotações. Sim, obrigado. Desfaço. Mas eu vou falar só duas coisas por causa do nosso tempo, depois a gente pode conversar melhor. Mas eu acho que uma coisa que faz muita falta, em que todos podíamos contribuir, é fazer um mapeamento desse processo. Eu sinto nas falas, em todas as falas que eu escuto, uma falta de compreensão realmente, cadê a lei, cadê o contribuinte, cadê o dinheiro, cadê o Tesouro Nacional, cadê o fundo, o projeto. Isso é importante, porque quando a gente fizer, não é fácil. O programa, exato, é um mapeamento de processo, Porque quando a gente souber exatamente quem é responsável por qual aspecto ali, é mais eficiente trabalhar. É a impressão que eu tenho. Tudo que foi falado aqui, a parte que realmente quem recebe a doação tem que ser muito proativo, eu concordo. Então, o mapeamento de processo, ele é bem importante, o que a Receita já está fazendo. Nós trabalhamos muito na organização. Se a FECAM quiser palestras, eu posso vir aqui, nós podemos vir aqui explicar como é que funciona, como é que está direcionado da parte da Receita. A divulgação a gente está trabalhando muito. A transparência, nós já evoluímos muito nos últimos anos, ainda tem muito o que fazer. E outra coisa que a Receita está fazendo, especificamente em relação aos fundos, nós temos os núcleos de apoio fiscal. É um projeto de muito sucesso da cidadania fiscal da Receita Federal com as universidades, os alunos dos cursos de contabilidade. Esses alunos estão treinados junto aos professores para oferecerem auxílio às organizações da sociedade civil para que elas possam, primeiro, apresentar os seus projetos e depois apresentar as contas. Os NAFs, através dos NAFs. Isso é uma coisa que nós temos que trabalhar mais na divulgação. Eu e o Sérgio vínhamos conversando no carro isso. Algumas maneiras que a sociedade pode ser atendida pela Receita Federal. Nós temos uma seção que a cidadania fiscal é destinada a melhorar a interface com a sociedade. É isso que a gente está fazendo. Posso fazer um parênteses sobre a questão de cidadania, já que nós estamos explicando... Pois não, na verdade, eu já... É legal a gente divulgar, pode dar um encaminhamento hoje. O que o Gilson colocou também nessa mesma linha, né? Todo mundo de curto e longo prazo. De longo prazo é formar cidadão que saiba a importância disso. E aí entra a isso nós fiscal. Estamos fazendo. Então, por exemplo, a empresa tem menores aprendizes. Então, um percentual lá no seu percentual tem menores aprendizes. Não é aprendiz, ele tem uma carga horária necessária para a formação. Tem trabalho, mas tem que ter a formação lá dentro. Se nos permitir, a gente gostaria de falar com esses jovens. A gente gostaria de, digamos assim, falar do papel de cidadão. Cidadão pressupõe pagar tributos e fiscalizar. E aí entra a destinação dos recursos. Porque isso é uma das coisas melhores que existe um cidadão, é pagar o tributo, doar para a entidade, fiscalizar. Isso isso transforma a pessoa num cidadão. E ele dá o primeiro, a maioria, grande maioria, quase todos, a primeira remuneração dele.
E se a gente vem falando sobre dinheiro, sobre formação, desse sentido. Então, nós temos esse papel de cidadania que é de longo prazo. E isso não muda da declaração de imposto de renda, mas daqui a pouquinho essas pessoas estão entregando a declaração de imposto de renda, daqui a pouquinho essas pessoas que estão dentro da empresa, chegando a diretores, porque chegando a diretores e tomando decisões. Então, demora, se a gente não começar... E desmistificar o papel do imposto como sendo um vilão, né? Então, essa prova que nós vamos ter aqui, nós vamos ter uma reestruturação regimental e nós vamos mudar o nosso papel da delegacia. E nós vamos trabalhar com um grupo pequeno de empresas. Só grandes empresas, as maiores, chamamos de especiais, que chamam-se de 2 bilhões. E essas empresas, a forma que a gente vai trabalhar em relação à cidadania é dessa forma, dentro da empresa, com formação digamos assim, dos jovens, jovens empreendedores. Isso cabe para as instituições que trabalham, instituições do terceiro setor que trabalham com a formação do jovem. Claro, porque as empresas contratam, mas as empresas não mas a formação geralmente é uma terceira, que tem que, sei lá, o CIE aqui, o Senai. Sim, a forma vai ser através disso daí, porque a empresa ela não fornece essas coisas, ela recebe, mas quem dá Vai entrar no cronograma de aprendizagem tem que entrar na formação. Isso, a formação. Eu tive um caso desse concreto esse ano. Uma menor aprendiz, primeiro emprego, me ligou na hora que estava declarando imposto. Ela tinha R$27 a doar. Ela queria fazer a doação. Ela estava com a tela aberta. Onde é que eu clico? Cancelar, onde é que eu vou? Não, se ela precisa 27, no ano que vem vai ser 200. Daqui a pouco vai ser É a cultura, né? Gente, nós temos projetos sensacional, dinâmicas educacionais para serem aplicadas, prontas, elas estão no site da Receita, são públicas, mas eu sou uma das pessoas que aplica essa dinâmica. A Receita não tem perna para ficar aplicando em todos os lugares, né? Mas a gente pode formar disseminadores, e elas são muito boas para ensinar esses jovens o papel de cidadãos. O Sérgio tem uma fala que eu adoro, ele diz assim, olha, gente, é melhor a gente pagar o tributo do que precisar receber o auxílio, né? Então... E a gente pode fazer essas pontes também. Sim, né? Nós temos 21 associações, né? Regionais. Penso que esse encontro entre leões aqui é muito produtivo. Sempre é. Pequenininho leão do imposto. Sempre é. Mas em relação especificamente a isso, nós vamos levar essas questões, vamos dar encaminhamento. São vários encaminhamentos distintos. Alguns a gente vê que é partidos, outros a gente tem que lutar, todos nós, todas as oportunidades, a gente não pode cansar, e a gente sempre tem a oportunidade de falar, seria bom se doar, pacificar, seria bom se tiver restituição, seria bom. A gente tem que ir falando isso, porque tem algumas coisas que são mudanças tecnológicas, mas nem sempre é só tecnologia. Muitas vezes tem legislação, tem questão dos fundos, por exemplo. Não é só abrir uma aba e colocar a instituição lá. Temos aí no caminho a vontade política. Não, é bem... Mas simplesmente tem que ir colocando. Acho que sempre, se a gente colocar em todos os grupos de dados, sempre tiver oportunidade. Então, tem a parte feliz de que tem tantas pessoas trabalhando nesse mesmo sentido, que é mais fácil fazer e que é o mesmo sentido que nós também temos em relação à destinação. É apoiar para que seja destinação. E a gente tem que identificar como nós vamos fazer aumentar. Né? Esse é o nosso papel de facilitar. Então, nós temos o nosso papel aqui de, digamos assim, estamos levando o que podemos colaborar para que facilite, digamos assim, e melhore a destinação. Nós podemos fazer isso. Como cidadãos, estamos abertos como qualquer motivo tem do esforço pessoal. Tem sempre um esforço pessoal aqui. E da nossa parte, nos cabe só agradecer que o Leão do Imposto de Renda veio conversar com a gente. Esse momento é único para nós, é muito valioso. Obrigada mesmo, Cristine. A gente ainda vai trocar muita figurinha, com certeza, né? Aproximar ainda mais vocês de todo esse ecossistema, que eu acho que isso é bem importante. E para fechar nossa reunião, também agradecendo quem esteve online conosco aqui, a gente quer relembrar que as inscrições do Prêmio Amigo do Leão ainda estão abertas até segunda-feira, se alguém não se inscreveu ainda, e já marcar na agenda dia 30 e 31 de outubro, onde a gente vai realizar a cerimônia de premiação, conhecer quem são os amigos do Leão nas diversas categorias, né, que a gente tem no prêmio, e também a realização de um seminário, que é o Seminário Amigo do Leão,
onde durante 2 dias em Balneário Camboriú, a gente vai trazer todos esses temas com especialistas e convidados, vocês também serão convidados a participar conosco. Na primeira edição do Seminário Roseli, participou conosco, né? Vai ser um prazer continuar essa conversa aqui. Tá? Então, assim, eu encerro o nosso encontro de hoje, a nossa reunião, e fica o convite, já marquem na agenda, para estar presentes conosco, para vocês estarem presentes conosco nos próximos eventos. Obrigado. Fazer uma foto? Sim, a